Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube lhe avisa. Compartilhe, comente, divulgue entre seus amigos e amigas que gostam de gastronomia e cultura. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita tipicamente portuguesa. Arroz doce. Vocês já devem conhecer arroz doce. Só que esse arroz doce é uma receita tradicional portuguesa, feita na região do Minho, ali por Guimarães, por Braga, que leva os seguintes ingredientes: arroz previamente cozido, que está ao ponto, está al dente, não está completamente cozido, leite, como toda sobremesa ou doce português, leva gema, não é? Porque a clara se usava na Idade Média para engomar as roupas dos bispos e das freiras, creme de leite, manteiga, casca de limão siciliano, mas pode ser qualquer outro tipo de limão, sal e os seguintes temperos ainda: canela em pau, cravo da Índia e canela em pó. Esses são os ingredientes do nosso arroz doce. O primeiro passo é fazer a saborização do leite. É uma coisa muito simples. Você vai colocar o leite em fogo baixo e vai colocar a casca do limão, a canela e o cravo da Índia. Vai deixar levantar a fervura, né? Levantando a fervura, você desliga e deixa aí reposando por 5 minutos para poder o leite tomar o sabor dos 3 ingredientes. E agora vamos à nossa dica de história, a história da nossa receita. Eu falei no início para vocês que o arroz doce é tipicamente português. De fato, quando você visita Portugal, nas melhores confeitarias, nos restaurantes, apesar de ser arroz doce de Portugal, a receita original não é portuguesa. Como assim, Flávio? Como é que pode arroz doce português não ser de Portugal? De fato, a origem do arroz doce é asiática. Como assim? Chegou no século XIII em Portugal por conta das expansões de Portugal nas grandes navegações. E aí as portuguesas adaptaram a receita asiática, agregando outros elementos, outros ingredientes, como por exemplo a gema de ovo, que tem que estar presente em todas as sobremesas portuguesas. Você tem no Brasil, por exemplo, receitas de arroz doce feitas com arroz da terra, que é aquele arroz vermelho. Você tem receitas de arroz doce com leite condensado, ou até com cachaça e queijo, ou com quentão. Mas eu estou explicando para vocês hoje o tradicional português. O segundo passo nós vamos fazer agora. O leite já está saborizado, só lamento profundamente que vocês não consigam sentir o cheiro desse leite saborizado. Fantástico! É um privilégio meu e de quem está gravando, viu, o vídeo. Mas é o segundo passo. Nós vamos adicionar o leite ao arroz que foi previamente cozido. Um segundo detalhe que eu fiz questão de deixar separado e não falei no início entre os ingredientes, que foi exatamente o açúcar. Tá certo? Vocês podem ter estranhado um arroz doce em que eu não citei o açúcar. Mas eu fiz de propósito porque geralmente no Brasil se faz com leite condensado. E eu decidi fazer, em respeito à receita original portuguesa, apenas com açúcar. Então aqui você tem, ainda com o fogo desligado, o arroz previamente cozido, que está al dente ainda. Eu vou adicionar o açúcar e vou colocar o leite saborizado. Aqui vai ficar o limão, a casca de canela e o cravo da Índia. Aqui nós vamos ligar o fogo baixo e deixar cozinhar um pouco. E daqui a alguns minutinhos nós vamos finalizar com os ingredientes que restam, tá bom? É importante ficar sempre mexendo um pouquinho no fogo baixo, né, para não queimar o arroz. Enquanto isso nós vamos preparando
um ingrediente que talvez seja um ingrediente que difere o arroz português, o arroz doce português, do arroz feito no Brasil. Gema de ovo. Aqui nós vamos bater essa gemazinha aqui. E o importante, você não vai adicionar essa gema de ovo com o arroz muito quente, porque senão ele vai cozinhar, né? A gente tem que deixar arrefecer um pouco, esfriar um pouquinho, para poder acrescentar a gema. Mas você já pode, nesse instante aqui, acrescentar a manteiga, né? Vai ficar, portanto, para a gente adicionar no final a gema de ovo, que eu vou precisar que esse arroz esfrie um pouquinho. E por último, o creme de leite, né? Que lá em Portugal eles chamam nata fresca. E aqui nós chamamos creme de leite, tá bom? Aqui nós vamos mexer um pouquinho, né? Porque ele vai uniformizando. E quando a gente coloca a gema e coloca o creme de leite, ele engrossa, né? Então vamos continuar com isso aqui. Continuando a nossa receita, observe o detalhe que eu desliguei o lume, desliguei o fogo. E agora vou adicionar aos poucos e lentamente a gema. A gente quer que ela dê a cor, né? E que gradativamente ela cozinhe, mas sendo de uma forma consistente com os demais ingredientes. Então nós vamos colocar aos pouquinhos a gema com o fogo desligado. E aqui você já vai percebendo que o arroz vai ficando com a corzinha diferenciada. Aqui você tem que ir aos poucos, lentamente. Aqui, depois que colocou a gema, eu vou adicionar mais uma pitadinha de sal, um pouquinho, para quebrar, harmonizar o açúcar, né? E por último, o creme de leite, que eu ainda estou colocando com o fogo desligado, viu? E agora é simplesmente ligar o fogo novamente e deixar cozinhar, unir e engrossar o nosso arroz doce no fogo baixo. Chegamos ao final da nossa receita de hoje, arroz doce tipicamente português, para você lembrar das delícias da meninice. Você pode servir o arroz em taças individuais, que pode ser servido morno ainda, ou então você pode colocar na geladeira para servir frio, geladinho. Ou pode servir também numa travessa grande, a depender da quantidade de pessoas que você vai servir. Vamos agora provar como ficou. É gosto da minha avó. Não tem como não lembrar da minha vozinha, né? Ou até de mamãe, que fazia arroz doce. Hoje os papéis se inverteram e eu que estou fazendo para ela.